A diferença que é muito importante entre educação sexual nas escolas e orientação dos pais é que dentro de casa, os pais ao conversarem com os filhos vão passar os próprios valores familiares. Então esses valores, eles vão fazer parte da construção da personalidade dessa criança, desse adolescente. A gente sabe que hoje em dia é muito simples, muito fácil encontrar informações sobre sexo, sexualidade, aliás, sobre tudo. Mas a informação é uma coisa. A orientação com valores vai dar um outro tom, vai fazer parte da construção da opinião que aquela pessoa, que aquela criança ou adolescente vai ter sobre o assunto que ela vai enfrentar. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. A criança, ela vai procurar na internet como ter uma relação sexual hoje em dia, né? O adolescente vai procurar. Lá vai estar explicando passo a passo como pode ser feito, provavelmente até cientificamente. Agora, quando você fala com o seu filho, quando o pai orienta o filho sobre como acontece uma relação sexual, algo dessa maneira, ele vai falar dos cuidados que esse adolescente precisa ter no momento que ele perceber que isso vai acontecer com ele. No momento que ele está se sentindo instigado para esse assunto. Conforme ele vai tendo essa informação e conforme ele vai esclarecendo as dúvidas que surgem dele, esses valores eles vão sendo construídos ao longo do tempo na cabeça dessa criança, desse adolescente. Para o adolescente é muito importante, porque quando ele for para essa vivência sexual, é lógico que ele não vai ter que pensar em tudo aquilo que o pai falou e que a mãe explicou, mas ele vai ter introjetado dentro dele os valores que foram passados. E qual é a consequência positiva disso? A consequência positiva é que no momento que ele for para uma relação sexual, ele vai conseguir refletir sobre o quanto ele se ama, o quanto ele gosta dele mesmo e, consequentemente, se ele está pronto para aquilo na vida dele. Filhos, não, é muito cedo, né? Não significa que se você tem uma filha menina, a sua mãe, seja a mãe que tenha que conversar com a filha, não. E nem se é um menino, filho, o pai tem que conversar. A pessoa que tem que orientar e conversar e passar os valores é a pessoa que sente mais à vontade para falar sobre esse assunto, né? Então, porque senão fica assim, bom, a minha filha me perguntou agora e eu sou o pai. Eu tenho que esperar a minha esposa chegar ou a mãe dela, tem que falar com a mãe dela? Não. É quem se sente mais à vontade, quem está aberto para aquele canal de comunicação. Até mesmo nas escolas, muitas vezes, antigamente era assim, o professor que ia falar sobre sexo, no momento de falar sobre sexo, que na maioria das vezes era reprodução, como que acontecem os bebês, era o professor de biologia. Hoje nós sabemos que boas escolas fazem orientação, né? A educação sexual nas escolas é passada por aquele professor que é o professor que tem mais proximidade com o adolescente, é o professor mais legal, que fala a linguagem do adolescente, não necessariamente aquele que estudou biologia e sabe falar sobre o órgão reprodutor, sobre as diferenças entre meninos e meninas. E isso é muito importante. O adolescente ele tem um pensamento mágico, que a gente fala, né? O que é esse pensamento mágico? É quando ele pensa que se ele for ter uma relação sexual só uma vez, não vai engravidar porque foi só uma vez. Ou se ele tiver uma relação sexual sem preservativo, ele não vai pegar doença se for só uma vez. Por quê? Porque foi só uma vez. Agora, a gente sabe que se ele tiver relação sexual e a menina tiver no período fértil, sim, claro que vai engravidar, ainda mais na adolescência, onde os hormônios eles estão abundantes no nosso organismo. Então é muito simples, muito fácil que isso aconteça se não tiver proteção. Bom, o que mais aflige os adolescentes em relação à questão sexual é a aceitação. Eles ficam preocupados com a aceitação do outro, se vai gostar do meu corpo, se vai gostar do meu jeito, se eu vou ter um bom desempenho, sendo que essa vivência às vezes nem começou ainda, né? A gente sabe que para a relação sexual ser satisfatória, exige estar à vontade com o próprio corpo, estar à vontade com quem você vai estar e realmente essa maturidade, coisa que o adolescente vai adquirir ao longo do tempo, ao longo da vivência sexual, com as práticas sexuais, né? E a maior preocupação realmente dos pais é essa questão que a gente já falou um pouquinho sobre engravidar, né? Então, começar a ter uma relação no momento errado, ter filhos muito cedo, porque vai atrapalhar toda uma vivência da vida, né? Profissão e com quem realmente quer estar. Eu acho que tudo isso. Construir um canal de comunicação que seja aberto,
para os pais poderem conversar com os filhos, para os filhos, ao invés de procurarem informações fora de casa, ou só no computador, só no Google, por exemplo, terem a liberdade de conversar com eles. Então, dizer sempre para os filhos que não importa o que aconteça, as dúvidas que eles tiverem relacionadas à intimidade deles, que é mais importante que eles venham falar com os pais, né? E mostrar que os pais também acreditam que o sexo é algo saudável para eles, mas que isso tem que ser feito com responsabilidade. Portanto, o ideal seria que essa orientação com os pais fosse realizada, por que não, dentro das escolas? Porque dessa maneira nós garantiríamos que seria um único vocabulário, uma única ideia passada, tanto da escola como dos pais para essas crianças e para esses adolescentes. Eu acho que isso seria perfeito, porque aí estaria desmistificando ideias erradas que eles têm, informações erradas que chegam até eles. Crianças, não só adolescentes, mas crianças também seguem, né, os youtubers e esse pessoal que influencia os filhos. Então, ali eles colocam o que eles querem. Então, por que não escola e pais trabalharem juntos e falarem a mesma linguagem para quando esse assunto surgir dentro da escola ou nós passarmos esses assuntos para os filhos, para os alunos, e ter o mesmo tom? Porque isso dá mais confiança, isso vai ter mais coerência, e isso vai ter mais satisfação e vai acalmar aquela ansiedade que é natural da adolescência, da infância, né, da puberdade, quando vai passando da infância para a adolescência, aquela fase que ainda não se sabe direito como que vai ser, tem muita fantasia envolvida, pouco conteúdo concreto, não sabe direito, fica imaginando mil coisas. Então, acho que a parceria ideal seria escola e pais falarem a mesma linguagem.